Continuando, tá? Agora a gente vai trabalhar os principais casos de regência verbal. Mas por que que existem esses casos de regência verbal? Porque há alguns verbos que possuem mais de um significado. E em cada um desses significados, o verbo vai ter uma regência. No material que eu coloquei lá na sala do Google, eu dei o exemplo com o verbo assistir. O verbo assistir tem três significados e em cada um deles vai ter uma regência. O verbo assistir, ele tem o sentido de você ajudar, de você auxiliar. Ele tem o sentido de você morar ou você residir em um determinado local. E ele tem o sentido de você presenciar, de você ver algo. Em cada um desses sentidos vai haver uma regência. E é justamente por isso que existem os casos de regência. Então, o primeiro caso que a gente vai estudar é o caso dos verbos chegar e ir. Tanto o verbo chegar como o verbo ir, eles sempre vão receber a preposição a. Ou seja, você não vai utilizar o em, o na, o no, o nas e o nos. Por que eu estou dizendo isso? É muito comum. Quando a gente vai utilizar o verbo chegar, a gente utilizar ou no, o na ou em. Só que isso é um erro de regência. A gente faz muito isso, né? Eu também faço, né? Principalmente na informalidade, no dia a dia, né? Ah, eu cheguei em casa. Ah, eu cheguei no trabalho. Eu cheguei na faculdade. É uma coisa que a gente faz na informalidade do uso da língua, mas é um erro gramatical, porque o correto é a gente, com o verbo chegar, a gente sempre utilizar a preposição a. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Chegamos ao século XXI. Nesse caso, a regência do verbo chegar está correta. Agora, nas frases abaixo, não. Chegamos no final de 2018. Você não chega no, você chega ao final. Cheguei em casa, você não chegou em casa, você chegou à casa. Cheguei naquele ponto, você não chegou naquele, você chegou àquele. Então, tanto com o verbo chegar como o verbo ir, a gente sempre vai utilizar a preposição a, tá certo? E não a preposição no, na, nos e nas e o em. Tá. O próximo caso é outro caso que também acontece muito. Geralmente, quando as pessoas utilizam o verbo implicar no sentido de você causar algo, de acarretar algo, geralmente as pessoas utilizam o no. Isso acontece muito. Eu percebo muito isso nos textos que os alunos me entregam. Implica em, implica no. Na verdade, o verbo implicar, quando ele tem esse sentido de causar algo, de ocasionar, de acarretar, ele é transitivo direto. Então, ele não vai receber preposição. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui embaixo, ó. Passar em concurso público implica estudo constante. Perceba que entre o verbo implicar e a palavra estudo constante não há nenhuma preposição. É o correto. O não cumprimento das normas implica o cancelamento do contrato. Perceba que entre o verbo implicar e cancelamento do contrato não há nenhuma preposição. É a regência correta do verbo implicar, quando ele tem esse sentido de acarretar ou causar algo. E como é a regência incorreta? Aí eu coloquei dois exemplos aqui, ó, que acontece muito. Quando eu recebo os trabalhos dos alunos, né, eu sempre percebo esse uso. Ó. O não cumprimento das normas implica no, ou então implica em. É incorreto, tá certo? Esses níveis de indisciplina implicarão na, não. Logo, quando o verbo implicar ele tem esse sentido de causar ou de acarretar, a gente não utiliza nem a preposição na, no, nos, nas, nem a preposição em, porque ele é transitivo direto. Outros verbos que é muito comum a gente perceber. Erros, né? Verbo morar, residir e estabelecer-se. Eles sempre vão receber a preposição em, ou seja, você reside em, você mora em, você reside na,
no, nos ou nas. Você mora no, você mora na, nos ou nas. Então, o verbo residir, morar e estabelecer-se, você sempre vai utilizar ou a preposição em, no, na, nos ou nas. E é muito comum. Geralmente as pessoas utilizam muito esse termo. Residente à rua. Residimos à rua. Moramos à rua. Esse termo, ele é incorreto. Ele não está de acordo com as normas da gramática de regência. Tá, gente? Então, todas as vezes que vocês forem utilizar o verbo morar e o verbo residir, que são os mais utilizados, né? Estabelecer-se a gente não utiliza muito. Então, você sempre vai utilizar a preposição em, ou então na, no, nas ou nos. E verbo obedecer e desobedecer. Esses verbos, eles são transitivos indiretos. Então, eles sempre vão receber um complemento e antes desse complemento vai aparecer a preposição a. Ou seja, entre o verbo obedecer e desobedecer e o seu complemento, sempre vai haver a preposição a. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Nos dias atuais, as pessoas desobedecem. Desobedecem a quem? Desobedecem às leis, tá? Esse a aí, como ele está craseado, então há a junção da preposição a mais o a artigo.